A paciência, ela pode ser aplicada em vários lugares e ultimamente as pessoas não têm tido paciência uma com a outra, nem no trânsito, no trabalho, na igreja. De uma forma geral, as pessoas não têm paciência. Você sabe disso, e a gente vive um tempo que existe falta de tempo disponível, tanto é que as pessoas nem têm tempo para fazer uma boa refeição. Com essa onda que nós temos do fast food, antes era lanche e pizza, hoje tem até comida pronta, que a pessoa não precisa sair nem de casa. Ela liga e a pessoa entrega a comida pronta. E com a expansão, inclusive, desses microempresários, cresceu muito esse segmento de carrinhos com comida pronta. Sem falar que nós podemos usar o delivery, né? Conforme eu havia falado antes, você ligar, você nem sai de casa e fica tudo cômodo, né? A geração miojo, tudo rápido. A pessoa quer tudo rápido. Ela, na verdade, ela quer rápido, soluções rápidas, e quando não acontece, ela se irrita. É onde nós perdemos a paciência. Esses dias eu fui pescar com meu neto, o Mateus. Eu fiquei muito atento ali, mas se ele caísse na água do que o peixe que a gente pegava, porque ele é muito rápido, né? Uma hora ele está aqui, quando olhava ele já estava do outro lado. E lá tinha um aviso, se criança caísse na água, tinha que jogar uma boia. Aí eu expliquei para ele, olha, não cai na água, né? Porque eu não sei se o vovô vai acertar a boia em você, né? Porque pular na água eu não vou, vai morrer os dois. Não, pode ficar tranquilo, não tem problema não, tal. Mas achei interessante aquele aviso, que estava lá bem agressivo, inclusive, para poder salvar uma criança, jogar a boia. Tinha umas outras instruções lá. Estava escrito em português, em inglês. Eu estava tendo dificuldade para ler o aviso, que eu estava lendo em inglês. Aí o Mateus falou, não, está escrito em português em cima. Aí que eu vi que tinha tradução. E aí não era para jogar a boia. E eu fico pensando assim, se a gente tivesse algum problema em alguma área da nossa vida e pudesse jogar uma boia para salvar o nosso casamento, salvar as nossas finanças, quanta coisa a gente poderia salvar com essa boia. E eu entendo que essa boia poderia entender como paciência. Se eu jogar paciência no meu casamento, eu salvo o meu casamento. Se eu tiver paciência com as minhas finanças, eu salvo as minhas finanças. Tem gente que perde o serviço que ele tinha por 20 anos, porque ele discute com o chefe, não tem paciência. Tem gente que não casa porque não tem paciência. Eu conheço pessoas que falam, mas aquele rapaz tão bonito, o que aconteceu? Ah não, o cabelo dele era muito grande, o nariz dele era muito torto. Quer dizer, a pessoa não tem paciência. E quem muito escolhe fica sozinho. E a pessoa às vezes não tem paciência nessa área, está sozinho, não tem paciência no relacionamento. Uma vez, eu já contei isso para você, minha esposa fritou um bife e ela colocou açúcar em vez de sal. E ela estranhou que eu não estava comendo bife, eu não sou doido, eu estava esperando uma oportunidade para jogar. E ela falou, por que não está comendo? Eu falei, não, tudo bem, está tudo tranquilo. Está com um problema com o bife? Não, mas... E ela pegou, foi experimentar o bife e falou, o bife está doce, por que você não falou? E o apartamento é pequeno, eu fui observar, ela lavou o bife e passou sal no bife. Para muitos isso é suficiente para surgir uma discussão, já vou separar. E a pessoa separa porque discutiu por causa da comida, porque a comida é salgada, porque a roupa foi passar, ficou amassada. O interessante é que hoje as pessoas têm tanta pressa, correm tanto que ninguém nem come mais junto. Antes a gente sentava na mesa, não sei se você lembra disso, comia em família, todo mundo ali, comia comida saudável e comia todo mundo junto. Às vezes o vovô estava na mesa e ele mais derrubava comida fora da boca do que dentro da boca. Eu lembro dessas coisas. A pessoa tinha paciência de pôr a comida na boca dele, limpava,
ficava até por último para almoçar ou jantar. E dava comida, limpava a boca. E sabe até o que fazia? Até beijava o vô, abraçava. Hoje a pessoa discute na mesa. A gente podia pôr num asilo, né? Porque já está atrapalhando demais a gente, né? Fala na frente da pessoa, não tem paciência. Não tem paciência com o papai, não tem paciência com a mamãe. Eu vejo que há uma grande diferença entre a família de hoje e a família de antigamente. Houve uma mudança muito grande na história da família ao longo do tempo. A gente vê que antigamente as famílias elas eram mais felizes e mais tranquilas. Não sei se você lembra, não existia tanta correria que nem existe hoje. Hoje a pessoa corre, ela corre, se você perguntar por que está correndo, ela não sabe explicar. E se ela vê uma fila, ela entra na fila também, não sabe por que está na fila. No shopping, você perguntar, você comprou o quê? A pessoa tira da sacola o que comprou, não está precisando de nada. Ontem mesmo eu fui no shopping e procuro ter paciência, porque eu não tenho muito, preciso exercitar. Eu fui na loja da Lupo, falei, eu quero comprar uma meia. Quanto custa? A moça falou R$19. Eu não queria comprar um Rolex, eu queria comprar só uma Lupo, uma meia, né? Não tem mais barato? Ela falou, tem 17. Ah, tá. O senhor não vai levar? Ah, 17 assim? Não, eu não tenho mais baratinho. Ela falou, tem de 12. Ah, não tem problema. Outros dias eu passo aí, né? Sem crédito. Mas tem uma de 7 aqui. E de R$1,99 você não tem, não? Se eu tivesse apavorado, eu comprava de 19. Comprei de 7 e ainda acabei comprando duas, né? Que é o pé direito e o esquerdo. Então, veja a economia que eu fiz. Mas antigamente, eu já estou ministrando a tua vida, tá? Às vezes a pessoa passa anos sem rir, anos sem poder ter um ambiente gostoso em volta dela, e esse ambiente vai te ajudar muito espiritualmente, eu creio, tá bom? Antigamente a gente andava a pé, que delícia, na rua de terra. Quando chovia, batia água, aquele cheiro de chuva molhada, ou andava a pé no paralelepípedo. Antigamente os vizinhos se reuniam na varanda para bater papo e as crianças brincavam na rua, não na calçada, e nem hoje. Fica na calçada, cuidado, o carro vai te pegar. Não, ficava no meio da rua brincando, e o carro não atropelava, não. Eles ficavam brincando e as pessoas ali batendo papo, a vizinhança, e ia até tarde da noite, as crianças brincando de roda, de esconde-esconde, passa-anel, pega-pega, rodar peão, jogar bolinha de gude, aquelas brincadeiras saudáveis, né? Hoje a criança, você não compreende, eles parecem zumbi, eles andam de cabeça baixa e olhando para o celular, e na hora de comer, fazer a refeição, um está na cozinha, outro está no quarto, outro está no quintal. Não estou criticando o celular, ele é muito bom saber usar, mas eu vejo que as brincadeiras antigamente eram mais saudáveis, porque a gente abraçava, a gente se beijava, pular cela, você tinha que tocar na pessoa. Hoje tem meninos que são estressados, você vai pôr a mão nele, ele fica estressado, ele não gosta que põe a mão. E as famílias eram grandes, 6 filhos, 5 filhos, coisa linda, contava assim, perdia a conta. A própria mãe falava, não, eu tenho, olhar para o marido, quanto que a gente tem mesmo? É 6 ou 7? É 8, nós temos 8. Hoje tem nenhum, e às vezes tem 2 filhos só. Isso tudo aconteceu porque a vida moderna fez com que a mulher tivesse que trabalhar para ajudar em casa. E isso acabou dificultando também. Muitas mulheres ajudam em casa e muitas pessoas acabam sendo o orçamento principal dentro de casa. Antigamente não tinha televisão. Vivia-se muito bem mesmo sem televisão. Não que eu seja uma pessoa antiga, mas muita gente aqui deve lembrar. E a gente ouvia música na vitrola. A gente punha o disco de vinil, tinha que ter um controle muito grande na mão, não podia tremer, senão fazia pum! E a gente colocava assim, aquele disco, aquele som bonito, né? Era sonata, você puxava assim a caixa da sonata, aí a caixa ficava assim, aqui já era o toca-disco. A gente ouvia rádio, para quem gostava de novela,
ouvia a redenção, notícias, repórter essa, foto quando ia tirar, punha aquele pano preto assim, o camarada levantava assim, pum! Mas antes ele falava, olha o passarinho, para poder sorrir. E antigamente era comum matar galinha e porco no fundo do quintal. Que coisa mais saudável. A gente descobria quem ia fazer linguiça ali no bairro, porque a gente escutava o barulho de alguém matando porco. A dona Vera lá está matando porco. A minha mãe falava, vai lá que deve ter linguiça, vê se ela quer vender. E a gente colhia verdura, legumes no fundo do quintal. Tinha, eu lembro, na cerca da minha mãe, tinha chuchu, super bacana. Tinha as verduras que a gente plantava. E a gente tinha na frente da casa um pé de rosa, eram umas rosas bonitinhas. Eu comprava aquele saquinho de semente, eu gostava de cultivar rosa. Tinha umas florzinhas, depois minha mãe acabou por tudo, mandou concretar, mas enquanto eu tinha era muito bom. Não tinha geladeira, tinha que salgar algumas coisas, pendurar em varal, olha que absurdo. Não tinha máquina de lavar, fogão era lenha, não tinha ar-condicionado, um calor como esse, misericórdia. Você sentia correndo nas costas, assim, o suor. Antigamente não tinha água encanada, as pessoas pegavam um balde de água, e com a água cozinhava, com a água lavava os pratos, areava a panela, essa areia no fundo ficava brilhando, e com a mesma água lavava o cachorro e a gente tomava banho e lavava a roupa. Incrível! Mas antigamente, sabe o que as pessoas diziam? Que a vida era mais fácil. Sabe o que as pessoas diziam? Que elas eram felizes. É isso que as pessoas diziam. E você sabe do que eu estou falando. As pessoas tinham mais paciência uns com os outros. Hoje eu vejo o filho não tem paciência com o pai não tem paciência com o filho, a filha acaba aprendendo coisas importantíssimas que deveria aprender em casa com a mãe. E a mamãe fala, olha, isso é uma coisa que acontece comigo todo mês. E a mamãe vai com você na farmácia. Eu sei o quanto isso é importante, porque eu sempre tomei frente disso com as minhas filhas, sempre achei isso importante. Hoje, as meninas acabam aprendendo na escola, com amigos que não são de confiança, sem falar os meninos que não têm apoio do pai, o pai não pega o menino no colo, não importa o tamanho, não beija, não abraça, e na rua acaba aprendendo que não deve. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Sim ou não? Eu não estou desprezando tudo que nós temos hoje. Água encanada, tratada, ruas asfaltadas, rodovias, transporte terrestre, aéreo, tantas coisas, fotos digital, freezer, geladeira, fogão a gás, imagina, chuveiro para quem gosta de tomar banho, e tem banheira, hidro, sauna, quanta coisa, tem máquina de lavar, mas o que eu sinto falta mesmo é da paciência. Eu vejo que as pessoas poderiam ser mais pacientes. Do que você está falando, missionário? Eu estou falando que dentro da igreja deveria ser diferente. As pessoas deveriam ser mais pacientes, mas a pessoa não tem paciência nem na igreja e nem fora da igreja, e diz que ama a Deus. Como pode amar a Deus se não tem paciência? Você está ofendendo a Deus. Pessoas não têm paciência na resposta de oração, ela quer tudo para ontem. Para terminar a reflexão, antes de entrar na Bíblia, eu vejo que hoje as pessoas perderam a verdadeira alegria de ser criança. Hoje o adulto não tem paciência com a criança nem com o seu próprio filho. E isso não é coisa boa, porque a paciência ela está intimamente ligada à fé. Se a pessoa diz, eu tenho paciência, então ela tem que demonstrar que ela verdadeiramente ama a Deus sobre todas as coisas. Não, eu amo a Deus, mas ela não tem paciência, então ela é mentirosa.
Como que ela pode falar, eu amo a Deus, chega em casa, ô meu amor, põe um louvor aí, renova-me. A criança vem, pai, você sabe onde está tal coisa? Não interessa, sai daqui. Não tem paciência com o filho. Os irmãos entendem o que eu estou falando ou não? Fala para os irmãos da direita e da esquerda com jeito, para ele não levantar e ir embora, senão assusta. Fala, essa pregação é para você, inclusive. Fala para ele. As redes sociais, as pessoas falam muito, mas escutam muito pouco. Eu tenho 7 mil amigos no Face, 2 mil no Twitter, 3 mil no Instagram. Na hora que você precisa de um amigo para te escutar, você não tem. Então, conversa-se muito, ouve-se muito pouco. Se você analisar as emoções, as pessoas nas redes sociais, elas expressam muita raiva, ansiedade, falta de paciência e grosseria. Se é um lugar que tem grosseria, é na rede social. Então nós precisamos ter mais amor ao falarmos com as pessoas e mais paciência ao ouvi-los. Eu vejo que muitas pessoas poderiam ter seus casamentos estruturados, suas finanças, e ser muito mais felizes se fossem pessoas que tivessem paciência. E quem vos fala é uma pessoa que não tem muita paciência. Eu não sou uma pessoa que sou paciente. Por que eu estou pregando isso? Há muito tempo atrás, um rapaz que trabalha na jardinagem me entregou uma pedrinha pequenininha, colocou na minha mão, falou, Deus mandou entregar para você uma pedra pequena. Eu chorei muito porque eu entendi o sentido daquela pedra. Fiquei muito sensível. E é um rapaz muito simples, não sabe ler nem escrever, um jardineiro que tinha lá na nossa igreja. Passado um tempo, depois mais ou menos de 12 anos, recentemente, uma mulher me procurou e falou, Deus mandou entregar um negócio para você. Ah, tudo bem, né? A princípio eu pensei que ela fosse me dar um cheque. Aí ela pegou e pôs uma pedra na minha mão. Falei, tudo bem. O senhor entende? Ah, eu entendo. Só que já era uma pedra maior, desse tamanho. Falei, não, tudo bem. Só que ele mandou entregar junto com uma palavra. E eu sou muito cuidadoso a respeito disso. Falei, tudo bem. Então faz o seguinte, a senhora marca, né? E depois eu leio com calma, né? Ela falou, não posso marcar porque eu não sei ler nem escrever. Falei, aí agora ficou bom, hein? Então tá ótimo. Então a senhora pode falar que eu vou escutar. Deus mandou dizer para o senhor, ele me acordou de madrugada, 2h30 da manhã. Ele quer levar o senhor a um degrau a mais espiritualmente. Ele quer colocar o senhor num degrau a mais. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas ele não consegue porque o senhor não tem paciência. O senhor tem que exercitar a paciência. Então o que eu estou fazendo? Eu estou procurando exercitar a paciência e convidar você através dessa pregação para nós exercitarmos a paciência. Pode ser que o seu casamento está bem, mas as suas finanças não. Alguma coisa pode não estar bem. Veja, Deus me alertou. Eu até posso fazer o que eu pretendo fazer, mas você vai precisar ter mais paciência. Esses dias em casa eu falei para minha esposa, bom, graças a Deus que está dando tudo certo aí o que você está fazendo, porque eu também sou uma pessoa de muita paciência. Ela começou a rir o dia inteiro. Eu fiquei observando, falei, tem coisa errada aí. Aí no dia seguinte eu falei, então, deixa que eu pego, pode deixar que eu pego esse coco aí, tá pesado. Eu sou uma pessoa de muita paciência. Aí ela deu risada de novo. Vai ter um dia que ela não vai rir. Ela vai concordar que eu sou uma pessoa paciente. É onde então eu vou conseguir estar no lugar onde Deus quer me colocar. Você entende isso sim ou não? E de repente você está aqui porque tem coisa que não está dando certo na sua vida. E você não tem percebido que você é uma pessoa que não tem paciência. E quando as pessoas perdem paciência, elas se deixam levar pela emoção e não pela razão. Você já chegou a pensar se Deus perdesse a paciência com a gente? Você está lá, você acorda.
Aí você pensa uma coisa, ou fala uma coisa, e Deus já perde a paciência com você nos primeiros minutos do dia. Porque você pega a pasta, a escova cai no chão, você fala uma coisa que não devia, e aí você pensa alguma coisa na hora que está saindo, pronto. Aí o anjo vem, eu estou indo já, vou lá abençoar aquela pessoa lá em Campinas. Não vai não, perdi a paciência com essa pessoa. Viu o que ele falou de manhã? Não é uma coisa nenhuma nada. Mata ele. Mas o nosso Deus não é Deus solar, é um Deus de poder. Então, é um Deus misericordioso, Ele tem paciência. O senhor me perdoa? Não, tudo bem. A gente vira a esquina, erra de novo. O senhor me perdoa? Ele tem paciência com a gente 24 horas por dia. Então Deus é paciente conosco. Ele nos dá muita chance, você sabe disso, para nos arrependermos e nos perdoa quando nós erramos. Amém ou não, igreja? Amém. Nós também precisamos ser pacientes com as pessoas. Precisamos ser pacientes com as pessoas e confiar que Deus vai agir no tempo certo. Eu não estou dizendo que ter paciência é uma coisa fácil. Veja, no início do meu ministério, eu vendia meu material. Eu tinha orientação para vender, então eu vendia um monte de coisa. Aí Deus um dia falou, você não vai vender mais nada. Sim, mas eu vou viver de quê? Você vai viver pela fé. Não, mas aí esse negócio aqui dá muito dinheiro vender. E eu fiquei assim pensando e Deus falou, você deixa as pessoas te dar uma oferta. Mas como assim? Você fala quem quiser te dar uma oferta, dá, e você dá o DVD para a pessoa. Eu falei, mas como que eu vou sobreviver? E aí eu falei com minhas filhas, falei com a Frida, falei com a outra, olha pai, não seria coisa da sua cabeça, às vezes é coisa da cabeça da pessoa. E não, Deus está pedindo para mim não vender mais. E eu comecei, olha, vocês dão uma oferta, leva o DVD. Quanta gente vinha com uma moeda de R$1? Irmão, eu ficava tão nervoso. Teve um dia que eu falei para a menina, quem mandou você trazer essa moeda? A minha mãe. Chama sua mãe lá. Chama sua mãe lá. Aí não apareceu nem a menina, nem a mãe. Eu tinha que ter paciência. Aí Deus falou, engraçado, você não mandou chamar aquela criança que trouxe uma nota alta, que o pai dela mandou entregar para você, né? Então eu tenho exercitado muito, não estou dizendo que é fácil ter paciência, mas eu posso afirmar que a paciência nos ajuda a tomar decisões certas, no tempo certo, e nos dará tempo para ouvir a voz de Deus. Quando nós perdemos a paciência, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. A saber que a paciência, ela é parte do fruto do Espírito. Ela não é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito seria como se fosse uma mexerica de 7 gomos. O fruto do Espírito, abra por gentileza Gálatas 5. Por gentileza, pode colocar o próximo slide? Você tem a sequência dos versículos que eu pretendo ler. São muitos, mas nós vamos agora entrar na palavra, ver o que Deus fala sobre paciência. Essa pregação vai ser muito boa para você e está sendo excelente para mim, viu? Eu estou ministrando e estou exercitando a paciência. E quero junto com você aprender com Deus. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então eu tenho o fruto do Espírito, missionário, porque eu tenho paciência. Sim, você tem também amor, alegria, paz, amabilidade, bondade e fidelidade? Não, eu só tenho paciência. Não, então você não tem o fruto do Espírito. É como, por exemplo, alguém na sua casa pegar uma mexerica, abrir, pegar um gomo, levar lá na sala, você está assistindo televisão, a pessoa fala, olha, toma aqui uma mexerica. Não, ele está te dando um gomo. Um gomo. Parte da mexerica. Então o fruto do Espírito é tudo que nós lemos aqui, está na sua mão a Bíblia, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade.
Então, a paciência é parte do fruto do Espírito. As pessoas continuam correndo? Sim. E nós sabemos que é dentro e fora da igreja uma correria. Querem tudo para amanhã. Tudo rápido, inclusive na oração. Tem gente que não tem paciência. Você ora e a pessoa fala: obrigado por você ter orado, viu? Que o pastor já orou também, mas não adiantou nada. E tipo, o diácono ele já orou semana passada. E sim, tudo bem, o que você quer? Dá para você orar? Mas eu, durante o culto, eu já tinha orado. Então, mas faz uma oração forte para mim. Não sei se forte é pegar um pedaço de pau na cabeça da pessoa. Ela não tem paciência. Quem se apressa comete erros, mas quem tem paciência alcança os objetivos. Porque quando nossos sonhos, nossos objetivos, nossas metas não são alcançadas, a gente fica irritado. E quando a gente fica irritado, sem paciência, a gente esquece daquilo que aprende na Bíblia. Na escola dominical, nos cultos. Eclesiastes, na sequência, capítulo 3, diz que para tudo na vida há um tempo determinado. Ora, e por que está escrito isso? Tudo na vida há um tempo determinado. Porque não adianta ter pressa. Não adianta você programar comer um macarrão com um molho de um tomate que você vai plantar de manhã. Você acha que você vai colher o tomate à noite? Você pode nem colher tomate se não preparar a terra, não adubar. A pessoa acha que já vai plantar de manhã e vai colher à noite. Ela tem muita pressa. E por que não adianta ter pressa? Porque nós temos que ser pacientes. Porque os pensamentos de Deus e os seus caminhos não é igual aos nossos. Se você abrir Isaías 55, fazendo favor, acompanhe a leitura. O versículo 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Diga glória a Deus. Nosso Deus ensina em vários versículos da Bíblia a sermos pacientes. Romanos 12, se você puder acompanhar, me faz muito lembrar de muitas pessoas que não fazem mais o devocional. E Deus usou uma senhora para vir aqui. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Pronuncia Gladys ou Gladys? Gladys, tá certo? O quê? Ela passou 2 vezes. A primeira, uma edição de um livro, orientando a fazer uma oração diária. Depois o segundo, no mesmo estilo e sequência. Eu transcrevi isso num caderno, um caderno pequeno que eu tenho. Orações de guerra, tem vários tipos de caderno, e esse aí eu leio todo dia. Eu achei interessante a proposta dela, e para muitos aquela proposta foi só: que legal, aleluia, glória, eu fiz 20 dias, 30 dias ou 40 dias e terminou. Não, orar sem cessar. Aquele foi um ensinamento que, se você manter, você vai ficar livre de muita coisa que, por falta de oração, você acaba caindo. Eu achei interessante esse ensinamento aqui. Romanos 12, 2 diz assim: alegre-se na esperança. Aliás, é fácil, né? Quando está em festa, comendo brigadeiro, comendo bolo, né? Mas continua o versículo: sejam pacientes na tribulação. E o que é tribulação? Você sabe. Que é tribulação maior do que você estar fritando um bife sem enfiar a mão dentro da frigideira, depois espirrar a gordura aqui bem debaixo do olho, aqui assim, ó, aqui, e você, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, obrigado pelo tamanho do bife. Sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração.
tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Esses dias eu fui na cidade, caí. Agora analisa 128 quilos caindo no chão. Fez pum! Eu achei que alguém tinha me dado alguma rasteira. Eu acho que eu enrosquei o pé em algum lugar, porque eu não tive paciência de esperar o farol fechar. Tinha poucos carros na cidade, no pleno centro da cidade. Podia cair num lugar mais discreto, estava cheio de gente olhando. Eu vi os carros, falei, dá. Esqueci que eu tinha 66 anos. E fui correr, enrosquei o pé, caí de boca no chão, não bati a boca, não bati o queixo, não bati a cabeça. Fui para o hospital, não houve problema nenhum, não trincou nenhum osso. Foi um milagre tremendo. Só uma lesão aqui no ombro que eu estou fazendo tratamento, vou fazer ressonância para ver o que está acontecendo, algumas dorzinhas que dá. Isso não é nada perto do que poderia acontecer. Eu poderia ter morrido se batesse o queixo, seria um holocausto. Coitado do missionário, cara. Não, é burro mesmo, não tinha que cair. Tinha que ter paciência, espera os carros passar, espera fechar, e tem uma coisa chamada faixa. Aquelas brancas, e eles põem assim, olhe para a direita, amarelo, olhe para a esquerda, tal. Eu não sou muito disciplinado nisso. Minhas filhas vivem falando, pai, não joga papel no chão, tem umas manias que eu preciso me corrigir. E caí. E comecei a chorar. Uma pessoa veio, me ajudou. O senhor está bem? Tudo bem, então tá, obrigado. Comecei a chorar, por quê? E Deus falou assim, você tem mais paciência ao mandar, ao falar, ao pagar, senão você vai perder troco, você vai perder dinheiro. Ao sacar dinheiro do caixa, tem que ser mais prudente, ser paciencioso, conversando com as pessoas, no trânsito. Levei 5 anos e 19 dias para gravar a Bíblia inteirinha e pôr no YouTube. Depois eu fiz um adesivo desse tamanho, Bíblia falada, uma conquista. Uma conquista. Um contrato com direito a fazer isso, direito legal, e gravar a Bíblia King James atualizada. 5 anos e 19 dias. Só ali em casa gravando. Pondo no YouTube, capítulo por capítulo, 1189 capítulos. O próprio pessoal da King James não achou que eu fosse conseguir. Falou, poxa vida, você terminou mesmo, hein? Coloquei lá. E fiz um adesivo dessa hora, coloquei no carro. Bíblia falada, King James, YouTube. Estou no trânsito, um rapaz novo me fecha meu carro. Aí eu desci e falei, vai aonde, filho? Você vai aonde? Ô tio, não sou seu tio, não sou seu parente. Entrei no carro, avancei para ele afastar, ele pulou o canteiro, velho louco, ele saiu correndo. Aí eu virei na esquina, chorando, tirei todo o adesivo. Como que eu posso andar com aquele adesivo? Ele vai falar para a família, tá vendo aquele adesivo laranja lá naquele carro? É um velho doido que pulou em cima de mim na calçada. Veja o que eu perdi, por não ter paciência. Quantas coisas eu perdi, minha filha que está aqui é testemunha, por falta de paciência. Efésios 4, versículo 2, na sequência. Sejam pacientes, suportando uns aos outros. Mas eu sou jovem, tudo bem, eu também já fui. E? Mas o meu avô é muito velho, sim. E? Mas sei lá, ele vai comer, ele baba, ele faz xixi na calça, sim. Mas isso vai acontecer com você também. O que ele está passando, você também vai passar. E o que você vai fazer? Eu não vou cuidar disso não. Irmão, nós temos que rever isso.
Eu perdi muito na vida por não entender isso. Ter paciência com as pessoas idosas, com as pessoas que têm dificuldade. Os irmãos entendem ou não? Sim. Aqui não se fez uma oração hoje, declarando a vitória? Sim ou não? Então, nós precisamos exercitar paciência. O que fazer? Ligar para a pessoa que recebeu a oração. Está tudo bem? Como é que vai? Como é que está o seu dia? Que é nesse processo que a pessoa vai ser curada. Isso sim nós vamos estar ligando essa oração no céu e na terra, dando uma atenção para a pessoa. Não pode morrer aqui, orou lá, Deus vai fazer, mas nós podemos colaborar com esse ambiente, tendo paciência e melhorando esse ambiente. Os irmãos entendem isso? Sim ou não? Eu tinha um amigo que o ministério dele, eu não podia fazer, porque Deus deu para ele. Ele agendava com o pastor e combinava só com o pastor. Ele pedia para não avisar a mulher dele, ninguém da igreja. Esse pastor, ele chegava uma esquina antes da igreja, jogava 1 litro de álcool no corpo, rolava na grama e chegava na igreja. Aí os diáconos, o braço dele é tudo marcado, cheio de vergão, porque ele levava beliscão. Vou entrar aí na igreja. Não vai entrar aqui não. E ia para lá, ia para cá, tentando passar, e levava cada tapa no meio da cabeça. Quanta coisa que ele me falou. Um dia disse que até a esposa do pastor empurrou ele. Aí ele pegava, vou falar nessa igreja aqui, sair, todo mundo saía correndo atrás dele. Sem falar que onde ele sentava fazia um buraco, assim, todo mundo saía. Aí ele pegava o microfone, vou pregar sobre o amor, tirava a peruca e começava a falar. A pessoa se escondia debaixo da cadeira. Nossa, que coisa. Já vi um caso também assim, que falaram, olha, nós temos aqui 3 aidéticos, nós queremos orar por ele. As pessoas vão beber água, não sei o que, não volta mais no lugar, fica um buraco assim onde as pessoas estavam sentadas. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda, com paciência. Fala assim para ele. Isso não acontece com a gente, né, irmão? Graças a Deus. Provérbios 15, 18 diz: quem é paciente acalma a discussão. Não há necessidade de perder um casamento que a pessoa veio aqui diante de testemunho e diz: eu vou cuidar de você. Mas que papo mais furado é esse? Vou cuidar de você até a morte. Mas meu Deus do céu, qualquer coisinha que acontece, não, vou separar. Tem que ter paciência. Tem coisas que vai aparecer depois do casamento. Eu lá sabia que minha mulher ia fritar um bife com açúcar. Se ela falasse que quando a gente namorava, olha, eu tenho o hábito de fritar bife com açúcar. Bom, olha, foi bom você falar, a gente já nem em casa, tá? Porque eu não gosto de comer bife com açúcar. Mas as coisas vão surgindo. E tem que ter paciência. Que às vezes a pessoa acha que porque encontrou uma outra pessoa, que os problemas só mudam de endereço. Vai para lá, são os mesmos problemas. Então, administrar o casamento, ter paciência. A Bíblia está nos ensinando. Quem é paciente, estou lendo Provérbios 15, 18 novamente, acalma a discussão. 2 Timóteo 2, 24, para encerrar a primeira parte. Encontra um amigo e está tudo bem. E aquele serviço? Serviço que a pessoa trabalhava lá 30 anos. Qual serviço você está falando? Está tudo bem do lado do serviço? Qual o serviço? O que você está lá? Não estou mais lá. Não está mais. Inclusive eu comecei num outro aí, mas acho que eu não vou ficar nele também não. Acho que semana que vem eu vou pedir a conta, porque o patrão quer que eu trabalhe. Eu não entendo isso aí. Que nem um jovem uma vez ora por mim e minha professora de matemática deu 0. Só porque eu não estudei. Eu não entendo isso aí. Mas era 30 anos de serviço, que aconteceu? Você acredita que mudaram a minha escala? Ousadia de mudar a minha escala. Mas ele pode, ele é seu chefe. Você está trabalhando lá, você não teve paciência? Não. E você frequenta a igreja? Não perca um culto. Mas perdeu o serviço. E agora?
2 Timóteo 2, 24. Não brigue com as pessoas. Seja amável com todos. Esteja apto para ensinar. Seja paciente. Irmão, eu vou no correio, eu não sou melhor que ninguém. Eu tenho uma paciência ali no correio, o correio fica lotado. Não, eu quiser passar alguém na minha frente, tudo bem, então eu fico sossegado. Principalmente quando tem uma pessoa só, deixa ele passar na minha frente. Aí vem a moça lá que cuida da limpeza. O senhor quer um café, pastor? Não, sim, se tiver bolacha, alguma coisa, eu aceito. Não estou aqui, não fazer desfeita de nada. Mas a pessoa que não tem paciência não é convidada nem para ir em festa. Ninguém gosta de gente impaciente. Você está entendendo? Você já pensou você não ter paciência no restaurante? Você acha que há uma grande possibilidade da pessoa ir lá e trocar comida ou trazer o mesmo bife? É bom ter paciência com as pessoas. Olha, será que eu não poderia? Mas se não puder, não tem problema. Dá uma trocada nesse bife. Não, mas está tudo bem. A pessoa vai te tratar também muito bem. Os irmãos entendem isso? Está entendendo? Porque às vezes nós perdemos bênção, não? Amém ou não? Amém. Eu tinha rosas. Eu tinha o jardim. Se eu tivesse cultivado, eu teria até hoje. Mas eu não cultivei, eu perdi tudo. Eu aceitei minha mãe concretar tudo. Paciência é a mesma coisa, você tem que cultivar. Você tem que cuidar. Põe o próximo slide, fazendo favor. Eu vejo que, fazendo favor, sem paciência, você compromete todo o fruto. Eu peguei uma foto de uma mexerica, desculpa se não parecia mexerica, mas é, e ela está podre uma parte ali. Olha que maravilha. Deus acorda a mulher de madrugada, vai lá, dá a pedra para o missionário e fala para ele cultivar a paciência. Senão a coisa vai ficar feia para o lado dele, vai apodrecer tudo, não vai sobrar nada. A senhora Marta, não sei nem escrever. Você é uma pessoa que estava ali só para dar o recado, sem compromisso nenhum. E de repente a sua situação pode estar assim, igual a minha. O que nós vamos fazer? Eu já estou trabalhando nisso. Estou evitando as discussões, estou procurando falar menos, estou procurando ter mais paciência. Eu preciso, irmão, ter essa vitória. É fácil vir aqui falar, mas na verdade não vive. Eu tenho a consciência tranquila. O que eu estou falando para você é que eu preciso galgar a paciência. E se você estiver comigo, nós vamos ter vitória junto. A não ser que você não precise, você está tudo bem nessa área. E maravilha, fico feliz. Mas sem paciência vai comprometer o fruto todo. Abra Salmos 40, fazendo favor. Salmos 40. Se você se esforçar e obedecer a Deus, Ele ouvirá seu clamor, Ele ouvirá suas orações. Deus ouve a alma paciente. Salmos 40 diz assim a palavra escrita de Deus: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Os irmãos entendem sim ou não? Sim. Esperar com paciência. Mas missionário, eu estou orando há 2 anos. Você vai fazer o que com isso? Se você não tiver paciência, você vai dizer para Deus: sabe o que acontece? Eu vou fazer do meu jeito, que o Senhor não tem capacidade para resolver a situação. Eu já percebi que já passou 2 anos, o Senhor não resolve mesmo. Eu vou fazer do meu jeito. Aí depois começa assim: olha, eu queria muito que a igreja orasse, que eu montei uma empresa, ou fiz isso, ou comprei isso, comprei um sítio, comprei uma chácara, um avião. Os irmãos orassem que eu não consigo pagar. Deus me ajuda a pagar isso aqui. Mas veja, você fez um projeto sem antes me consultar. Você fez por conta, casou por conta, não me consultou.
viajou por conta, não me consultou. Não é mais fácil ter paciência, aguardar no Senhor a resposta dele. Ele nunca nos abandonou em hipótese alguma. Lembra o acidente que teve aqui em Campinas, muito triste? E depois localizaram o acidente do pastor, o filhinho que estava, o único filhinho que estava vivo. Lembra disso ou não? O que Deus não tem reservado para esse menino? Ele estava intacto. Eu vi aquela reportagem, coisa maravilhosa. E o menininho ali, tudo com a carinha suja e tal. Você acha que Deus não tem cuidado dos mínimos detalhes da nossa vida, irmão? Nós temos comido, bebido, vestido, nós temos onde morar. Quando eu venho nessa igreja, eu vejo quanto carro bom, irmão. Depois do meu. Uma igreja que o pastor tem visão de trazer alimentos bons, irmão, alimentos fortes, irmão. E você pode sair aqui melhor do que entrou. Qualquer culto, não é esse, aquele. Qual que é? Os louvores. A ministra do louvor. Eu fico só olhando lá de trás. Podia só tocar, tá terminando, tá, boa noite a todos, obrigado, tal. Não, ela ministra o louvor, juntamente com a palavra, e palavra que vem confirmar o que a gente está ministrando. O que é isso? Deus. Você acha que se você viajar comigo em todo lugar, você vai ver Deus? Não, não é assim. Porque está escrito igreja, porque tem uma placa, não é. E aqui tem Deus, irmão. Deus hoje trouxe você para dizer, olha filho, eu estou ensinando esse pregador a ter paciência, porque ele não tem muita paciência, sabe? Então eu estou ensinando ele. Então ele está desabafando, falando que ele está tendo muita paciência. Mas não fica olhando para ele, não assim, julgando ele, porque você também precisa ter paciência, tá? Então que tal a gente ter paciência junto com ele? Que tal ele ter vitória e você ter vitória também? E de repente você está aqui com um plano. Não, amanhã eu vou largar da minha mulher, vou largar do meu marido, sei não, vou deixar meu filho, vou dar mais atenção não. E se tiver paciência? Não se preocupar em pentear cabelo, se vestir, comprar roupa e ficar em cima do seu filho, só dedicando a ele. Eu sei Deus. A vida toda eu fiz isso com as minhas duas filhas. Nunca me importei comigo, me importei com elas. Elas viravam assim, o que você está olhando? Isso aqui não, eu conquisto aquilo para você. O que você quer? Vamos fazer junto. Eu que comprei o primeiro sutiã, eu que me preocupava em fazer os mínimos detalhes, eu tenho alegria no coração, eu tive paciência com elas, eu cuidei delas, e tem gente hoje perdendo os filhos dentro de casa, irmão. A saber que tem gente que passa por esse planeta e nunca vai poder ter um filho. Vamos orar, a gente tem fé, tudo bem, irmão, vamos orar. Mas Deus não quer que ela vai ter filho, ela não vai ter filho. Mas vamos orar então. E a pessoa não tem filho, porque Deus não quer que ela tenha filho. A última palavra de Deus. E a pessoa que tem, despreza. Cadê seu filho? Não sei, está aqui agora. Você tem que saber onde eles estão. Aonde que eles estão? Não está aqui? Cadê? Acho que o mais novo está aqui. Não sei se é o mais velho. Tá. Mas que mais velho? Você não tem filho mais velho, você só tem um mais novo? Não é. Não, o que estava aí não era nosso, era do vizinho. Pessoal muito desligado, né? Sem falar que ser abençoado por Deus é coisa tão fácil, irmão. É só se levantar de manhã e falar, Senhor, eu entrego meu dia na tua mão. O que eu faço? Eu vou, fico. Você vê aí, o que eu faço? Posso ir ou não? Vai, então eu vou. Você falar não vai, você não vai. E você vai galgando de vitória em vitória. Sabe, você entra no correio, você é bem tratado, você entra no mercado, você é bem tratado, sabe, no trânsito você é bem tratado. Irmão, presta atenção, vara ano e entra ano, você não sofre nenhum acidente, você está intacto, porque Deus está colocando os anjos te protegendo, você não é vítima de nenhuma epidemia, não pode cair alguma coisa, um meteoro, sei lá, alguma coisa na tua cabeça, uma asa de um avião no meio da tua cabeça, lá na sua casa. A gente anda sossegado, irmão, tranquilo.
Deus nos guarda até dessas coisas, irmão. Bala perdida, não pode. Não estou falando dessa que você chupa de quilo. Estou falando aquela que fica voando para cima e para baixo. E a gente vem no culto, vai amanhã, trabalha. É que a gente se acostuma com o milagre. A gente tem que parar, fazer um inventário, marcar. Poxa vida, peraí, eu não tinha isso, agora eu tenho, agora eu tenho. Deus só soma na nossa vida, só soma. Ele só dá. Diga glória a Deus.